Vamos orar então para iniciarmos a nossa aula? Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós o louvamos por estarmos aqui, o louvamos por podermos abrir a Tua palavra e compartilhar dela, o louvamos porque és um Deus que se revelaste a nós, mas essa revelação nos trouxe, ó Pai, quebrantamento, arrependimento, transformação de vida e o caráter de Cristo aplicado a nós através do Teu Santo Espírito. Somos Teus filhos, somos nascidos de novo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito conduza mais esta aula, que possamos nos atentar para esses acontecimentos e aprendermos mais de Ti. Clamamos a Ti, pois dependemos exclusivamente de Ti, o nosso grande professor, nosso grande instruidor, a fonte de toda sabedoria, a fonte de todo poder. Esteja conosco, nós precisamos de Ti, esteja ao nosso lado. Ó Pai, nós pedimos e abençoe as nossas famílias, as nossas saúdes e nos preserve, ó Deus, preserve a nossa nação, o nosso estado, cuide de nós, ó Pai, cuide de nós. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na última aula, nós falamos sobre a tentação de José e José permanecendo fiel. José permanecendo mesmo em meio a o turbulento desejo, basicamente o turbulento e agressivo, brutal desejo da mulher de Potifar. E vimos que José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo aquele servo encarregado de todas as coisas na casa de Potifar, a verdadeira pessoa que estava presa, que estava aprisionada, que estava escrava ali, na pior das escravidões, era a mulher de Potifar. Então nós chegamos à conclusão de que a pior das escravidões é a escravidão do desejo. É você ser preso aos seus próprios desejos, a tal ponto que você não consegue subjugá-los. Você não consegue decidir contrário a eles. E os nossos maiores desejos, enquanto pecadores, são pecados. Nosso maior desejo, enquanto estivermos nas trevas, são as trevas. E caminhar em trevas ainda maiores. E essa mulher, em densas trevas, buscava brutalmente saciar o desejo de prazer, desejo sexual dela. Vimos isso, mas vimos a fidelidade de José por um motivo claro, que este capítulo 39 e esse início de capítulo 40 que nós teremos, enfatiza muito. Por que José se manteve firme? Porque Deus estava com ele. A vitória não vem de nós, a vitória vem de Deus. Carece de nós a responsabilidade, a luta, a batalha, mas a vitória vem de Deus. Prepara-se o carro e o cavalo para a guerra, mas do Senhor vem a vitória. Então precisamos ter sempre a consciência disso. Precisamos lutar. Precisamos entender a nossa responsabilidade, mas vem de Deus a vitória. Deus conosco é a nossa vitória. Algumas lições aí que nós tivemos, além dessa, pode passar isso. A verdadeira liberdade está em conseguir servir alguém além de si. Verdadeiramente, você é livre a partir de que você não serve apenas a si mesmo. O alvo de toda a lei, o alvo do caráter de Deus expresso nas suas escrituras, expresso em sua lei, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de tudo que nos é tanto chamado na lei quanto convidado em Cristo. Somos transformados para cumprirmos isto. Cristo é a excelência deste cumprimento. O próprio Deus tem o centro do seu amor em si mesmo. O centro da sua glória, da sua santidade, ao voltar-se a si mesmo,
no ápice da sua perfeição e compartilhá-la conosco. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele compartilha essa sabedoria muito além da nossa capacidade ao nos convidar a isso. E quando nós entendemos que, pelo pecado, a nossa tendência é só conseguirmos servir a nós mesmos, o egoísmo, ou a servidão a outros deuses, nós veremos que a verdadeira liberdade está em conseguir servir a Deus, está em conseguir servir ao próximo. Que não sejamos escravos do nosso ego, que não sejamos escravos de nós mesmos em nossos maiores desejos pecaminosos. Então, a verdadeira liberdade é amar, é o amor, e só Cristo pode nos convidar a amar, só Cristo nos pode transformar para amarmos a Deus, amarmos ao próximo. E aí, ainda na última aula, salvo engano, eu pulei as últimas lições, eu encerrei antes. E são essas duas. Seja qual for o custo, a fidelidade não é ser preso ao casamento, mas ser livre de sua própria imundícia. O mundo tenta transtornar essas informações. O casamento é uma prisão. Sejamos livres para nos relacionarmos. Isso é a própria imundícia disfarçada. A verdadeira liberdade está em sermos livres para cumprir os nossos pactos, livres para sermos fiéis, livres para mantermos a nossa pureza em nossos casamentos. Essa é a verdadeira liberdade. Então, seja qual for o custo, a fidelidade é o nosso objetivo. É o objetivo dos nossos casamentos. O nosso pacto e o respeito à família tem um alto custo de fidelidade e que seja buscado por todos nós. A verdadeira liberdade é ser livre da imundícia dos nossos desejos extraconjugais, fora do casamento. Que nossos desejos fora do casamento sejam deixados de lado e nós sejamos libertos dessa imundícia que tem assolado famílias no mundo todo e, às vezes, nas nossas igrejas. Deus, em plena liberdade, é fiel em todas as suas alianças. Todo pacto que Deus faz. E Deus que é o ápice da liberdade. Deus que é a mostra daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o seu querer, segundo o conselho da sua vontade. Deus é a liberdade em si. Ele cumpre todos os seus pactos. Então a verdadeira liberdade não é ser descomprometido, relaxado, ou não ter obrigações que você mesmo se coloca nessas obrigações por amor ou graça. Não é nada disso. Deus nos ensina que ser livre é ser livre para cumprir aquilo que você diz. Ser livre para firmar pactos e cumprir pactos. Ser livre para firmar alianças e cumprir alianças. Você é livre para cumprir as alianças que você fez. Busque a liberdade que Deus traz. Cumprir a sua palavra, cumprir a sua aliança, ser fiel em seu casamento. O verdadeiro conceito de família que José teve, mas infelizmente, vimos no texto anterior, Judá não teve. Prosseguindo, essa fidelidade custou caro, como nós vimos, e terminamos no versículo 20, parte A. Hoje nós leremos novamente o versículo 20, e a partir dele teremos a nossa reflexão. Gênesis 39, de 20 a 23 a princípio. Novamente, a lição é que Deus estava com José. Gênesis 39, de 20 a 23, que diz: mandou buscar José e lançou-o na prisão,
em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Parece que nós voltamos ao começo do capítulo 39. Parece o relacionamento de José com Potifar, mas agora é o relacionamento de José com o carcereiro. Ora, ao ver José e ao simpatizar-se dessa pessoa, Potifar o colocou sobre todos os seus bens, sobre toda a sua casa, sobre todas as responsabilidades, a ponto de despreocupar-se, porque Deus estava com ele. E era visto, esse fato era notado por alguém até que é descrente, por duas grandes coisas: o testemunho de José e a prosperidade daquilo que estava em suas mãos. Então José falava desse Deus e José atestava que Deus era com ele através do êxito que Deus dava a ele. Então Deus estava com José. Esse é o motivo. Nós temos então essa repetição, basicamente, dessa estrutura aqui colocada, onde o carcereiro também notou isso. Até na prisão, o testemunho de José, seja em palavras e atitudes, mas principalmente vinculado aos planos de Deus e o quanto Deus o faz prosperar, fez ele ter êxito. Fez ele ser alguém agradável aos olhos do carcereiro. Então, a terceira visão que nós temos, diferente neste capítulo: primeiro, a visão de Potifar. Depois, a visão da esposa de Potifar. E terceiro, a visão do carcereiro. Todas no mesmo capítulo. Duas adequadas e uma bem inadequada. Uma olhando ao Deus que o faz prosperar, outra olhando à beleza que a faz desejar, e novamente olhando ao Deus que o faz prosperar. Então, temos a vida de José bem inconstante, à deriva dos olhares bons ou maus daqueles que o cercam. Não é diferente a vida de vocês. Por mais que estejamos confiados em Deus, e isso nos baste, estamos à mercê do próximo. E esse próximo pode ser uma pessoa que nos olhe em nosso bom testemunho até, com olhos bons ou com olhos maus. Então a situação não deve definir quem nós somos, mas quem nós somos independerá do que se suceder, do que acontecer. E devemos nos agarrar e nos manter firmes em quem nós somos em Deus, na nossa identidade em Cristo Jesus. Indo ao texto, ele foi lançado na prisão do rei. Ele foi lançado em uma prisão diferente. E nós veremos mais para frente que ele está numa casa bem peculiar ali, da prisão. Então, lançado na prisão dos presos do rei, mostrando já, se nós olharmos a história um pouco de longe, a obviedade dos planos de Deus, quanto ele está conduzindo todas as coisas. Ele não foi lançado em qualquer prisão, ele foi lançado onde Deus queria que ele fosse lançado. Não escapou das mãos de Deus a situação por causa do pecado de alguém. Foi confirmada a gestão de Deus, o plano de Deus, o decreto de Deus pelo pecado da mulher de Potifar, pelo falso testemunho. Tudo está sob controle. Ele está na prisão do rei, onde terá contato a partir daí com os servos do rei, onde servos do rei terão contato depois com o rei de novo, que é o faraó, e finalmente José será tirado da prisão por causa desse contato. Então tudo isso está caminhando conforme o plano de Deus,
vimos logo no começo, antes de iniciarmos essas narrativas, que o plano de Deus seguirá intacto. Apesar das turbulências, apesar do sofrimento, Deus prossegue no plano dele, para a glória dele, e nós estamos envolvidos nestes planos de Deus. É interessante citar que Deus não retirou a sua bondade de José. O que nós lemos é que a bondade de Deus ainda foi o trato para com José. Deus o tratou com bondade, por isso o carcereiro simpatizou-se de José. Teve simpatia com José, agradou-se, tal qual Potifar agradou-se. Então, essa simpatia fez José já um líder até no cárcere. E é interessante pensar nisso. A bondade de Deus não evitou que ele estivesse lá, mas o tratou diferente, mesmo na prisão. Então a bondade de Deus foi a simpatia do carcereiro. A bondade de Deus fez as coisas se encaminharem melhor para José, sem dúvida. Mas não do jeito que qualquer um de nós esperava, né? A bondade de Deus poderia muito bem ser a retirada imediata de José da prisão. Não. A bondade de Deus é a simpatia do carcereiro, prosseguindo os planos de Deus. Mesmo em meio ao cárcere, José mostra a sua liderança. José se mostra cada vez mais um líder preparado por Deus e é colocado como líder dos demais presos, na função do carcereiro, de tal forma que ele pode até se despreocupar. Ele é um mediador entre o carcereiro e os demais presos. Tão bom mediador que seu carcereiro não precisa se preocupar com nada. É um excelente trabalhador, como nós já falamos. Essa confiança depositada em José, um carcereiro, colocar num preso toda essa responsabilidade, mostra que o caráter de José era inquestionável. Seja na casa de Faraó, seja antes de estar na casa de Faraó, onde ele trabalhava como escravo nos campos ou nas pedreiras, seja agora na prisão. O caráter dele era inquestionável. O local onde nós estamos muda o nosso caráter? Se nós tivermos, muito se critica, no nosso país é incrível isso. Falam dos políticos como a escória da humanidade. Talvez nem estupradores, assassinos, são comparáveis aos nossos olhos como políticos. Mais ratos, mais sujos, mais pérvidos são os políticos. Se perguntasse para um brasileiro, fizesse um censo, tem um lugar no país onde você pudesse tacar uma bomba, onde você tacaria? Muitos não falariam na prisão dos piores, falaria no Congresso. Porque os nossos olhos são voltados às grandes corrupções. Mas Deus nos ensina que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é infiel no pouco é infiel no muito. Então, é interessante entendermos essa questão. O local não deve moldar o nosso caráter. A situação não deve fazer o ladrão. De forma alguma. José nos mostra isso, que em qualquer lugar onde ele está, ele mantém um mesmo padrão de conduta. O José é um alvo para nós nos tornarmos, e possível somente na remissão que há em Cristo, não nos nossos esforços. Então, o que nós temos que pensar ao olhar José é justamente essa visão nossa. Muito se fala desses grandes que se corrompem e corrompem países. É óbvio que a Bíblia trata esses pecados em evidência com severidade maior, mas mostra que nós também somos sujeitos. Mostra que nós não somos melhores em caráter e moral se fazemos a mesma coisa em pequenas escalas. Eu presenciei uma fala terrível. As pessoas nem prestam atenção nisso. Mas se, por exemplo, dirigindo irregular, alcoolizado ou
ou mesmo sem cinto, vamos, em toda situação terrível, fosse parado um juiz por um policial. E aí ele falasse: eu sou o juiz. Vocês ficariam satisfeitos? Satisfeitos. Se ele falasse: é juiz, então pode ir, porque você é juiz? Estão satisfeitos com a situação? Obviamente, vocês vão falar: então está dando carteirada, ele é melhor do que nós. Há desigualdade na nossa sociedade. Nem todos os homens têm o mesmo direito. E por aí vai. Todos insatisfeitos. E eu estive em um ambiente em que professores comemoraram um fato. Falaram: olha como é bom ser professor. Fui parado irregular esses dias. Perguntou: você é professor? Viu o crachá, você é professor de tal escola? E aí falou: então pode seguir mesmo irregular. E todo mundo falou: olha, ainda há respeito pelos professores. E todos comemoraram. Os juízes devem falar a mesma coisa, os delegados, os grandes, os políticos devem falar a mesma coisa. Olha, somos privilegiados porque ainda há respeito pela nossa classe, olha que lindo. Distorcendo a situação de que não importa em que âmbito, em que escala há corrupção em nós, onde nós estamos, deve manter o nosso caráter intacto. Devemos mantê-lo intacto, independente do local, independente da situação, independente de estarmos nas pedreiras, nos campos, na casa, no quarto da mulher de Potifar, ou ainda na prisão. Nosso caráter deve seguir igual. Será que o que nós fazemos nas nossas casas, com as nossas irregularidades, com as nossas profissões, com tudo o que nós fazemos de errado, será que se tivéssemos em eminência não faríamos também o que eles fazem? Que Deus nos preserve disso, não só no muito, mas também no pouco. Confiem no caráter que Cristo aplica em nós através do seu Santo Espírito, não na nossa fidelidade, não nas nossas obras. Um motivo, mais uma vez citado, é que o Senhor estava com ele. E por isso ele teve bom êxito. Ele teve um bom desempenho porque Deus estava com ele. Lições. No poço, na escravidão ou na prisão, Deus está com José. Então seja no poço aí pelo ódio dos seus irmãos, seja na escravidão, vendido pelos amalequitas, seja na prisão, injustamente colocado, Deus está com José. Isso não evita o sofrimento, isso não evita a aflição, isso nos mostra que o maior tesouro não está no que nós temos ou na situação que nós estamos, mas está na companhia de Deus. Deus estar conosco, Deus estar ao nosso lado, esse é o maior tesouro. Como foi falado inclusive domingo à noite ali na pregação. Não podemos nos satisfazer com os céus, sem choro, sem dor, sem morte, se falar também sem Cristo. Não importa a situação, o nosso maior tesouro, o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo é Cristo. Porque todas as coisas boas e excelentes e prazerosas são reflexos do Criador. Imagine o quão bom, excelente e prazeroso, infinitamente mais é o nosso Criador. Então todas as coisas boas devem ser motivo de louvor a Ele. Todas as nossas boas experiências devem voltar os nossos olhos a Ele. A nossa contemplação de beleza, justiça, moralidade devem nos fazer glorificar a Deus e desejá-lo. Desejar que Ele esteja ao nosso lado, desejar vê-lo, desejar estar com Ele para todo sempre. Então nada em si é suficiente para nós, por melhor que seja na criação. Suficiente para nós deve ser só o Criador. Então a companhia de Deus aqui é o ápice da vida de José.
Não importa como, escravo, preso ou vizir do faraó, homem maior, segundo o maior homem do Egito. Não importa a posição, o que importa é que Deus está com ele. Isso que nós devemos entender como o maior tesouro em nossas vidas. E sermos gratos a Deus. Quando Paulo nos diz, em tudo dai graças, quando a Bíblia nos fala, em todas as coisas seja grato a Deus, é realmente em todas as coisas. É realmente até na prisão. É realmente nas pequenas coisas, não só nas grandiosas. Pode passar. Gratidão. Por vezes, a bondade de Deus não é evitar nossa prisão, mas simplesmente conceder a simpatia do carcereiro. Às vezes é assim. Então, por mais que você pense, seria um grande motivo de fervor e agradecimento a Deus ter uma casa própria, que seja um grande motivo de fervor e agradecimento a Deus ter uma casa cedida, alugada, emprestada, que seja. Às vezes não é estar livre da prisão, às vezes é ter a simpatia do carcereiro. E a Bíblia cita, é a bondade de Deus. Então, refletindo em sua vida, nós podemos e corremos o risco de estarmos em pecado, o pecado da ingratidão. O pecado nos torna tão ingratos que reconhecemos a bondade divina apenas em grandes acontecimentos. Esse é um problema de visão nosso. Por que nós reconhecemos a bondade de Deus apenas em momentos únicos da nossa vida, fantásticos, e não em cada detalhe do que nos acompanha? Nós temos milhões de motivos para agradecer. Quais são os motivos de você agradecer hoje a Deus? Quais são os motivos de você render graças hoje a Deus? Você está esperando coisas grandiosas ou já pode, nessa manhã, refletir como Deus tem te abençoado nas pequenas coisas? Prosseguindo o texto, Gênesis 40, de 1 a 4. Só a parte A do versículo 4. Gênesis 40, de 1 a 4, Deus prossegue o seu plano. A narrativa volta os seus olhos agora para os acontecimentos. Foram condicionados à presença de Deus. Já temos o argumento teológico. Agora vamos para o argumento dos acontecimentos, chamado, para espanto de alguns, fenomenológico. Então, o teológico passa ao fenomenológico, ou seja, nós temos argumento do porquê Deus, como, através de alguns fatos que envolvem dois presos bem peculiares nessa situação. Gênesis 40, de 1 a 4 diz: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Tempo depois, o que aconteceu? Um pecado. A raiz aqui é a mesma palavra, a ofensa, e de pecado mesmo. Houve um erro, e pessoas serão lançadas na prisão por causa de erros, de pecados. Totalmente diferente já da situação de José, onde não houve erro, não houve pecado, não houve ofensa, mas também foi lançado na prisão. Agora nós vamos ver qual é a condição do lançamento destes homens na prisão. Primeiro, copeiro e padeiro cometeram esse erro, essa ofensa. Quem foi responsabilizado e lançado na prisão? Os chefes deles. Não necessariamente quem cometeu a ofensa, mas o líder de quem cometeu a ofensa. Ou seja, se nós tivermos ali uma cozinha onde um dos cozinheiros cometeu a ofensa, o chefe foi preso.
Então nós temos um peso muito grande sob liderança na história da nossa sociedade, da civilização, seja a civilização antiga do Egito. A liderança pesa, a chefia pesa. Entendam essa situação. Se você for colocado como líder ou responsável por algumas pessoas que sejam, entenda que o erro dessas pessoas também é cobrado de você. Por isso o peso dos líderes na Bíblia, dos pastores, dos mestres, dos ensinadores é tão grande. Você está conduzindo pessoas. Se essas pessoas errarem de alguma forma, você está corresponsável. Corresponsável. Será que você conduziu essas pessoas a errar? Será que você se dedicou para que essas pessoas não errem? Tudo isso cai sobre líderes. E aqui nós temos essa situação. Copeiro e padeiro erraram. Copeiro mor em algumas versões e padeiro mor em algumas versões, principalmente a CF, principalmente aquelas com linguagem mais fiel e antiga. Ou simplesmente chefe dos padeiros, chefe dos copeiros. Foram presos. Aonde eles foram presos é muito interessante. Na casa do capitão da guarda. Quem é o capitão da guarda? Gênesis 39, eu coloquei 40 aí, mas é 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Não tratamos com o nome, mas ainda tratamos com o cargo, capitão da guarda. José estava preso na casa do capitão da guarda. Ou seja, não estamos falando de forma alguma que ele continuou na residência de Potifar. Não é isso. Mas na jurisdição de Potifar. Aonde Potifar mandava. Aonde Potifar tinha responsabilidade. Então, naquele departamento onde há uma prisão que é a prisão do rei, mas que responde, o carcereiro responde diretamente pro Potifar. Naquela casa prisional onde Potifar é responsável, o capitão da guarda. Então é uma prisão diferente, distinta, especial, tanto que, aguardando o julgamento, ainda não foram julgados, 2 presos que serviam diretamente o faraó, chefes dos seus departamentos, foram colocados para aguardar julgamento lá. Então nós estamos falando de uma casa especial mesmo. José foi colocado lá. Ele está com bastante apreço perante o carcereiro. Então ele estando nesse local, nessa casa, cujo responsável é Potifar, ele diretamente agora tem, vamos dizer, resposta ainda a Potifar. Mostra ainda o argumento que falamos no capítulo anterior. Potifar acreditou 100% e cegamente na narrativa da sua esposa. Ele continua lidando com José. Chegaram 2 presos do rei, eles falaram, fica lá com José. Quem levou esses 2 presos especiais foi o capitão da guarda. Vide versículo 3, se eu não me engano. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José, o 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José. O próprio Potifar os conduziu a José. Esse cara aqui é bacana, fica com eles. Fiquem com ele. E José os serviu. Deu assistência a eles durante esse período que eles ficaram aguardando julgamento. Nesse contato de José e estes homens, onde José servia esses 2, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, José nos ensina algumas coisas interessantes sobre relacionamento. Gênesis 40, a partir da parte B do versículo 4 até o 8. Versículo 4, parte B, até o 8. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho.
ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Sonhos. Novamente na vida de José, sonhos. Sonhos aqui neste contexto, em todos estes contextos que nós estamos vendo, principalmente são avisos de Deus, revelações de Deus. Vimos revelações especialíssimas de Deus sobre o quanto Ele está com os seus servos, mas também vimos algumas previsões de coisas que vão acontecer. E essas previsões sobre coisas que vão acontecer, ou esses anúncios, revelações de Deus, não ocorrem apenas para servos de Deus. Nós vimos, seja Isaac sonhando, seja Labão sonhando. Nós vimos revelações de Deus, Deus revelando a Isaac o quanto ele estaria com ele, através de um sonho. Deus revelou a Labão, através da sua revelação, que ele não deveria atacar Isaac em fuga. Perdão, Jacó em fuga. Então, nós temos sonhos, visões, revelações, seja para servos de Deus, seja para não servo de Deus. Na Bíblia toda, se nós olharmos, esses crentes ou descrentes recebem revelações. Nós ainda teremos, tão logo no próximo capítulo aí, os sonhos de Faraó, também descrente. Deus revelando informações a Faraó. Mais para frente na Bíblia, civilizações ainda não só como a civilização egípcia, mas a babilônica. Sonho dado a Nabucodonosor, quem interpreta? Daniel. Então, revelações deste âmbito para a Bíblia não são prerrogativas de comunhão com Deus, de servir a Deus e Deus vai me revelar sonhos. Não são sinônimos sempre de espiritualidade, apesar de, na previsão de Joel, cumprida em Atos 2, cheios do Espírito Santo, seus jovens terão sonhos. Os seus velhos terão sonhos, jovens aí também proclamarão, profetizarão. Então, temos todos os tipos, seja revelações terríveis para descrentes, seja revelações importantes e excelentes para descrentes, seja revelações terríveis ou boas para crentes, e seja o encher-se do Espírito e profecias e visões dadas a jovens e velhos. Dá para colocar num parâmetro só? Então é possível ler um texto aqui e falar que é coisa de descrente, é possível falar que é coisa de crente, é possível falar que continua hoje, é possível falar que encerrou. Teríamos que fazer um estudo minucioso. Nossa postura com a palavra de Deus é essa. Não é sermos superiores à palavra, mas inferiores à palavra. Nos curvarmos perante a revelação de Deus e tentar entendê-la. Não falar eu acredito assim, não importa. Qualquer conclusão precisa de estudo, um estudo pertinente, um estudo cuidadoso, para nós não colocarmos a nossa visão, a nossa experiência acima da palavra de Deus. O que nós sabemos é que são narradas de várias formas as situações onde sonhos vieram, sonhos com revelações. O que ela significa? Em cada contexto, coisas tão diferentes que é melhor, antes de tomarmos qualquer conclusão, estudarmos isso separadamente e com o devido respeito às Escrituras. Seja essa a nossa postura. E com esse texto apenas não vamos trazer nenhuma conclusão para nós hoje em dia, a não ser que no Antigo Testamento
sonhos também são revelações dadas por Deus a descrentes. Isso é um fato em Gênesis. Fato. E é interessante que Deus utiliza sonhos nessas civilizações por causa da relevância que tem sonhos, inclusive. Nessas civilizações, há profissão de intérprete de sonhos. Faraó contava com muitos místicos que revelavam sonhos. Estes grandes homens, até o Nabucodonosor também, sábios, que também tinham, além de várias outras funções, estas. Então o intérprete era muito importante dessas revelações nessa época. Então o sonho tinha uma relevância tão grande que perturbava pessoas. Hoje ainda perturba muitas pessoas. Lembre-se, na Bíblia também cita que sonhos são enfado e cansaço. Então, não sejamos conclusivos sobre nada, por favor. Mas, naquela civilização isso era importante e Deus usou isso nessa gestão da vida de José. Sonhos não eram importantes apenas para aquela civilização egípcia, aquela civilização babilônica mais para frente, mas também são importantes na história de José. Foram 2 sonhos, ou seja, sonhos sendo trazidos aos pares na vida de José. Ele teve 2 sonhos, seus irmãos o odiaram por causa daqueles sonhos. Ele agora vai se deparar com 2 sonhos, e um deles motivará o acesso a Faraó. E Faraó terá também 2 sonhos. E esses 2 sonhos, interpretados por José, o darão acesso ao segundo cargo mais importante do Egito. Sonhos vindo aos pares, ou seja, esses 2 sonhos sempre são importantes na narrativa. Prosseguindo, ainda no texto, nós vimos que José notou o semblante daqueles homens. José se importou, foi lá e perguntou o que estava acontecendo com aqueles homens, por mais que ele os servia, e José os conduziu a Deus através desse contexto. José é um grande evangelista, se nós fizermos uma forma anacrônica de interpretar aí, trazermos para o dia de hoje, José faz o papel dele de uma forma muito boa. Primeiro, pega o contexto, se importa com as pessoas. Segundo, traz esse notar e esse questionar por uma condução de Deus. Tem a revelação. Deus tem resposta para isso. O contexto é totalmente diferente. Ele não chega falando, já, você conhece as 4 leis espirituais? Não é isso. Ele chega, como que você está? Eu notei que você está diferente, notei que você está abatido. Ele ouve aquelas pessoas, estamos perturbados por causa de sonho, e fala, Deus tem a resposta. Então ele conduz a situação da pessoa até Deus. Essa é a missão do nosso evangelismo cotidiano. Ouvir pessoas, notar pessoas, perceber como as pessoas estão. E a partir de relacionamento, isso é discipulado, relacionamento, isso sim é evangelização, aí você conduzir pessoas a Cristo. Ou seja, evangelização nunca se limita a entregar um folheto impessoal, sem olhar no olho da pessoa, ou olhando falar, leia, e ir embora. Isso é um tipo de propagação? Sem dúvida. Não estou desmerecendo ou falando para nunca existir. Mas estou falando que você tem contato com pessoas todos os dias. E esse contato traz situações diversas das pessoas. Se importe com essas situações. Se importe com o que as pessoas estão sofrendo, vivendo, experimentando em suas vidas. E aproveite todas as situações para conduzir pessoas a Deus. Isso é evangelização. Relacionamento interpessoal, intencional, de conduzir pessoas à salvação, a algo mais importante. Amar o próximo é se importar, se envolver
e levá-lo ao nosso Deus. Isso é amar ao próximo. Prosseguindo o texto, Gênesis 40, de 9 a 15, vamos para as interpretações. Gênesis 40, de 9 a 15. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando estiver tudo indo bem com você, lembre-se de mim. Seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Bom, ao perguntar, temos 2 reações diferentes, isso seja notado. Alguém está disposto a contar, alguém não está disposto a contar. Veremos mais claramente ao lermos a outra parte. É somente a boa interpretação do copeiro que faz o padeiro ter esperanças e contar o seu sonho. Mas o copeiro diretamente já se abriu. Nós nos depararemos com pessoas assim, mais fáceis de se abrir. Só que ele foi fiel aos fatos. É interessante citar que dentro do sonho, o padrão 3, do número 3 é muito presente. Temos não apenas os 3 ramos, como 3 verbos que acontecem ali com os ramos, depois 3 verbos que acontecem com o copeiro. Então isso é bem martelado na narrativa. Então esses 3 ramos brotam, florescem e dão uvas. O que ele faz com isso? Pega, espreme e entrega. Então 3. Então esse padrão de 3 bem claro. José, bem provavelmente, quase certo, que sabia da data festiva que estava para chegar, dali a 3 dias, aniversário do faraó. Então as coisas ficaram até mais lógicas. Só que não entendamos que as situações de interpretação são simplesmente lógicas. São atribuídas a Deus. Então são dom de José. Então não é simplesmente a análise fria e calculista de informações. Aqui é um dom de Deus concedido a José. Ele pega essa informação e fala que ele será restaurado ao cargo. Copeiro, você voltará a seu cargo. Daqui a 3 dias, Faraó levantará sua cabeça, ou seja, vai te restaurar ao seu cargo. Só que aí chega uma narrativa que, confesso a vocês, versos 14 e 15, são de dilacerar o coração. Nós falamos que antes de iniciarmos essas narrativas de José, desde o princípio, que são textos muito emotivos. O ápice da emoção vai chegar no reconhecimento dos irmãos. Fato. Nós temos a emoção correndo em cada sofrimento de José. Fato. Mas José não se derrama em emoções em todas essas narrativas. Por quê? Por quê? Ele está mastigando todas essas informações e vivenciando, e não é a intenção do texto a todo momento falar o que ele está sentindo, mas como ele está reagindo. E a reação dele, por muitas vezes, parece até robótica, parece até insensível. Ele simplesmente é o Senhor perfeito, é o Senhor que lida desde a sua imaturidade lá, colocada no ambiente com seus irmãos, a partir de ser vendido. Vemos José num padrão muito alto de moralidade inquestionável. E parece até impessoal. Parece que ele nem sofre. Fui colocado como escravo. Não importa, trabalharei o meu melhor.
Ah, fui falsamente acusado e vou para a prisão. Não importa, farei o meu melhor. Parece um robô. Não é. Não é porque não narra que não é. E chega um ponto em que ele abre o coração. Tudo isso está acabando com José por dentro, por mais que ele se mantenha confiante em Deus. Vocês acham que ele está satisfeito com tudo isso que está acontecendo e está lidando com isso impessoalmente? De forma alguma, de tal forma que ele falou: quando com você tudo estiver bem, você lembra de mim. Saiba que eu fui trazido à força aqui. Saiba que eu fui jogado nesse calabouço de forma injusta. Fale com o faraó. Lembra de mim, que eu seja tirado daqui. É um homem que está aqui. É um igual a nós que está sofrendo tudo isso. Ele está padecendo em cada momento, por mais que esteja confiante em Deus. E permaneça aprendendo e sendo moldado por Deus como padrão de moralidade em todas essas situações. Por isso reflete tanto o caráter de Cristo. Mas isso não isenta ele de ser um homem e sofrer como nós sofreríamos. Por mais que ele haja como às vezes nós não agimos. Entenda o sofrimento de José. Lembre-se que ele está perturbado por toda essa situação, mas continua confiante. Isso me lembra muito, para quem conhece, a história daquele hino, Sou Feliz com Jesus. A história é terrível, de um homem que perdeu a sua família, em tragédias, e em sequência. Mesmo assim, ele escreveu aqueles versos que, independente da paz, como um rio no original, venha a inundar a sua vida, ou se a dor mais forte ele tiver que atravessar, seja o que for, a alma dele está bem. A alma está bem. Não quer dizer que a alma não está ferida. Não quer dizer que ele não sofre com isso. Está falando que a alma dele está bem. Na nossa tradução, sou feliz com Jesus. Essa felicidade não quer dizer, quando nós cantamos, que nós não padecemos, que isso não faz diferença para nós. A paz ou a dor não fazem diferença para nós. Não é isso. Mas que, independente da situação, permaneceremos olhando para Cristo. Permaneceremos confiando em Deus. Sofreremos, nos alegraremos, mas os nossos olhos estarão na cruz, os nossos joelhos dobrados, e os machucados terão um motivo, terão uma remissão e um fim eterno. Gênesis 40, 16 a 19, mudando a interpretação agora para o sonho do padeiro, Mor, 16 a 19. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Pesado. É interessante entender o receio dele. Ele estava perturbado. Os dois estavam, no começo já vimos, o semblante deles não estava ideal. Só que um, talvez, por lembrar dos fatos, talvez tivesse mais esperança mesmo e outro menos esperança, talvez. E um teve receio, o menos esperançoso teve receio. O outro já foi falando. Depois de contar a situação favorável do sonho dele, o sonho foi na mesma noite. Número 3 aí presente bastante. Deve ter alguma coisa boa também para mim. Contou o sonho. José, com toda a sua falsidade, mentiu para ele e falou que tudo vai acontecer bem, certo?
Não. Respeitando o dom que Deus deu, respeitando a verdade que deve ser anunciada a todo momento, mesmo em situações difíceis, como dizia Lutero, a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo, ele contou a verdade. Dentro de 3 dias, Faraó também vai levantar a sua cabeça para pendurá-la numa árvore e as aves dos céus comerem a sua carne. Você será decapitado. Que situação. Mas só sobre o sonho é interessante citar que os pães estão sendo atacados. Os pães estão sendo atacados. Como a carne também simboliza o pão, mas, enfim, os pães não estão sendo defendidos. Ou pela situação em que já se encontrava o corpo, ou pelo relapso de não defender os pães de Faraó. Ou seja, bem provável que o julgamento de Faraó considere essas coisas. Ao restituir um e ao decapitar o outro, ele está reconhecendo quem realmente teve culpa e quem não teve nas suas ofensas. O sonho pode indicar isso. Será feita justiça. Pode indicar isso, é uma possibilidade. Versos 20 a 23. E finalizando o capítulo. E o meu celular também, sendo finalizado. Gênesis 40, de 20 a 23, que diz: 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Bom, nós temos aí sendo cumprida a palavra que Deus, mais uma vez, mostrou-se com José ao José expô-la e revelá-la para estes homens. Realmente está certo, realmente Deus é com José, realmente essa interpretação vem de Deus, inquestionavelmente. E isso aconteceu conforme ele havia previsto. É interessante que os termos aí, apesar de cada tradução tratar de uma forma, fala de uma similaridade entre os dois. Seja no sonho de um, seja no sonho de outro, quando José interpretou, falou que ambos, Faraó levantaria suas cabeças. E agora o texto fala, é um trocadilho, tá, gente, no original. Realmente, Faraó levantou as cabeças dos dois. Um ao restaurá-lo, outro ao decapitá-lo. Então, tudo se cumpriu, as cabeças foram levantadas, num trocadilho que, em outros termos, são considerados a soltura da prisão, mas também aqui traz esse enredo mais trágico para o padeiro Mor. Foi morto. Mas depois de tudo isso acontecer, a esperança de José de que o padeiro se lembrasse dele vai ficar um pouco de lado. Vai ficar um pouco frustrada, porque o tempo não é agora. Mas, assim, considerem o homem restaurado ao seu cargo, que estava na prisão e viu que estava com ele sendo decapitado, mas ele, ao contrário disso, voltou ao seu cargo. Esse é um grande problema. Ele se esqueceu-se da miséria de outro. Ele se esqueceu de José. Estava comentando com a minha esposa ainda ontem. Como nós deixamos de lembrar das coisas quando na nossa vida está tudo bem, né? Parece que precisa vir uma turbulência e um abalo para a gente se lembrar e se compadecer. Mas aqui nós temos um enredo onde o próprio copeiro Mor foi restituído na grande festa de aniversário. Ele estava preocupado com o cara que estava na prisão? Ele
estava lá olhando para o faraó, olhando sua restituição, voltando a servir. Lembrem-se, o copeiro mor tem influência nessa época, até no faraó. Ele tem um cargo aqui, e por vezes em escritos antigos, nós temos informação aí de que eles têm, pela proximidade, por ser alguém que coloca a sua vida em risco todas as vezes que experimenta ali, talvez alguém tente envenenar o faraó, então eles têm algum olhar próximo de quem eles servem. Tanto que, quando nós caminhamos mais para frente na Bíblia, chegamos no livro lá de Neemias, o que ele fez? Ele era copeiro do rei. O rei viu seu semblante e tamanha proximidade, liberou para que ele voltasse para a sua cidade para construir novamente os muros e inclusive deu material. Para um servo qualquer ele não faria isso. Não é o faraó agora, com certeza. Nós estamos falando de outro império. Mas, mesmo assim, o copeiro tendo proximidade. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que provavelmente vocês leram ali, e acharam até estranho, porque eu coloquei um número ali, né, de bolos e pães, voltando aí o slide. Não quer dizer que tinha esse número na cesta, na soma das 3 cestas, de forma alguma. É só citando, tem uma variedade de pães e doces, a Bíblia cita, em hieróglifos. Daquela época, pelo menos, nós temos aí certeza de 38 tipos de bolo e 57 tipos de pães naquela época. Não achem que a mesa de Faraó era uma mesa com aquele pãozinho e com aquele bolinho típico, tá? Estamos falando de várias receitas e grande variedade desde aquela época. O padeiro era um homem de mão cheia, sim, só para citar. Mas agora, ele já morto. E o seu amigo, colega aí, o chefe dos copeiros, restituído ao cargo, mas esquecendo-se daquele que sofria. Esquecendo-se de José. Essa é a nossa situação agora. Mas até esse esquecimento servindo aos propósitos de Deus. Considerem por um momento que este homem se lembrasse, que no meio da sua festa, daquela pompa, mesmo assim, ele se lembrasse daquele que o consolou no momento de aflição. E falasse para Faraó, daquele homem inocente que está a sofrer. E Faraó falar, então, libertem esse homem. Não era o plano de Deus. Não preservaria o povo de Israel. Então, a nossa grande conclusão com essa gestão é que Deus é soberano até sobre o esquecimento do copeiro, ainda que faça José sofrer mais. Afinal, seu plano não era José livre, mas José líder. Entendam. Às vezes nós desejamos algo. José só iria entender isso mais para frente, mas iria entender que Deus conduziu tudo para um propósito. Nós tardamos a entender também. Às vezes, a nossa situação é um escape diferente daquele que Deus está conduzindo em nossa vida. E nós continuamos a murmurar, continuamos a ser ingratos. Quantas vezes isso acontece conosco? Entendamos, muitas vezes, nós não conhecemos e demoraremos a conhecer os planos de Deus. Os planos finais, os planos da sua própria glória, os planos que podem envolver o nosso sofrimento piorar a partir do que você está sentindo hoje. Mas tudo terminará na glória daquele a quem nós devotamos as nossas vidas, aquele que nos oferece o maior prazer, aquele que nos oferece o maior dos consolos. Deus, tudo está ocorrendo para a sua glória, seja na história de José, seja na sua história. Confie nele. Vamos orar? Glorioso Deus, nós agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelas tuas lições, por nos ter revelado tudo isso, para que possamos nos alimentar e nos nutrir espiritualmente e termos vida em Ti, termos vida em Jesus Cristo e nossa esperança em Cristo. Ó Pai, nós agradecemos
Agradecemos porque a sua Bíblia nos mostra a diferença entre várias pessoas, mediante aqueles que anunciam a tua palavra. José aqui anunciou a tua palavra, palavra de condenação a uns, palavra de libertação a outros. Jesus anunciou palavras de condenação, seja quem estava ao seu lado esquerdo na cruz ou ao seu lado direito na cruz, mas também palavra de hoje estará comigo no paraíso. Ó Deus, todos nós, no mundo inteiro, seremos separados em joio e trigo, seremos separados à destra e à canhota de Ti, ó Pai, naquele grande dia. Ó Pai, que todos nós estejamos à Tua destra, que todos nós, independente do sofrimento nessa vida, sejamos gratos, independente da situação terrível que nós vivamos, sejamos confiados em Ti e soframos, entendendo que tudo está bem, porque contigo tudo é, no sofrimento, passageiro e eternamente perfeito. Ó Deus, dá-nos consolo nisto, através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. A aula está encerrada.